farmacêuticas, biotecnologia, vacinas, e também trabalhamos dentro do setor de cosméticos, alimentos e bebidas, e alguns bens de consumo. Atualmente, nós somos uma empresa que nós estamos com 100 colaboradores, e temos um apoio de mais de 2 profissionais da nossa parceira, que é a NN Farmacon. E o nosso foco sempre são projetos de ambientes com boas táticas de fabricação. Nosso DNA é atuar nesse tipo de projeto. Aqui um pouquinho de onde nós viemos. Nós viemos de dentro da indústria, de 2 grandes indústrias, uma a Fresenius e outra a Novo Nordisk. Ambas, a Fresenius com foco aí em soluções parenterais, e a Novo Nordisk com foco em tratamento de diabetes. Nós iniciamos a nossa operação aqui no Brasil em 2012, e em 2015 nós nos tornamos uma spin-off da NN Farmaplan e nos tornamos a Nórdica, uma empresa independente. Nós temos também um grande foco em participar de associações, a gente participa do ISP de forma muito ativa. O ISP é a Sociedade Internacional de Engenharia Farmacêutica. Nós, desde 2014, somos premiados pelo ISP como empresa do ano, a empresa que mais colaborou com as iniciativas e compartilhar conhecimento. E também nos anos de 2016 e 2018 nós ganhamos o prêmio de qualidade do Sindusfarma na classe de melhores projetos. Então nós tivemos 2 premiações aí do Sindusfarma. E dentro também da participação nas associações, nós temos vários profissionais que trabalham de forma bastante ativa como associados, como colaboradores do ISP e também do QI. Então, nós temos um grande foco aí em ganhar conhecimento, mas também em compartilhar esse conhecimento e as melhores práticas dentro do mercado de life sciences. Aqui um pouquinho onde nós estamos localizados. No Brasil, nós temos 2 escritórios, um em São Paulo e outro em Montes Claros, Minas Gerais, para atender especificamente a região. E também nós temos um escritório na Dinamarca, que é a nossa mãe, a nossa terra natal aí, a Dinamarca. Mais um pouquinho sobre a Nórdica, então aqui a gente tem as nossas 4 unidades de negócio. No começo nós somos uma empresa de engenharia consultiva e nós temos 4 divisões. Uma é a parte de divisão de engenharia, que trabalha com projetos, design de planta, consultoria e gerenciamento de projetos e gerenciamento de construção. Temos a unidade de negócio de automação, que além de trabalhar no design de sistemas de automação, também trabalha com integração e validação de sistemas de automação. Temos a unidade de validação, que trabalha com todas as iniciativas de comissionamento, qualificação e validação. E a unidade de negócio de tecnologia avançada, que é uma unidade de negócio que trabalha com a representação e fornecimento de estudos de equipamentos específicos voltados no mercado de biotecnologia. Então, nós temos nossos representantes dessa área dele e também a área. Então, um pouquinho sobre mim. Eu sou Flávio de Lisboa, eu trabalho aqui no Norte desde 2012, desde quando nós iniciamos as operações aqui no Brasil. Eu sou engenheiro de controle e automação na formação, também sou pós-graduado pela FGV, MBA de Projetos, tenho uma certificação do PMI, como Project Management Professional, e hoje eu sou diretor de operações na Nórdica, que é a área que envolve engenharia, gerenciamento de projetos e gerenciamento de construção. E também como um grande entusiasta aí da área de life science, engenharia farmacêutica, eu atuo no ISP, eu trabalhei como diretor consultivo de 2013 a 2018,
e nos anos de 15 e 16 eu fui premiado como associado do ano pela contribuição dentro do turismo. E desde o início da minha carreira, que eu comecei em 2001, eu trabalho com projetos voltados para a Life Science. Trabalhei em grandes projetos dentro do mercado brasileiro. O maior destaque de 2001 foi onde eu comecei, foi no projeto da Big Pharma, que hoje é a planta Taqueira em Guarulhos. Depois eu trabalhei no projeto da Novo Nordisk em Montes Claros, trabalhei desde a etapa do projeto até o rampada da planta. E depois desse projeto da Novo Nordisk, eu tive uma experiência mais distribuída em diversos projetos dentro da indústria farmacêutica. Os maiores destaques que eu listei aqui no slide, eu acho que os mais relevantes foram os projetos aí de tecnologia, que houve um grande boom aí entre 2014 e 2016. Então, os projetos aí mais relevantes da parte de tecnologia que eu trabalhei de 2014 a 2017. Então, referências, pessoal. Agora a gente vai entrar no tema do webinar. Nós já falamos um pouquinho sobre a Nórdica, falamos um pouquinho sobre quem eu sou, e agora vamos para o conteúdo. Então, é muito importante destacar que nada do que eu estou apresentando aqui é uma coisa que é uma opinião minha sem fundamento. Tudo que a gente estiver apresentando aqui, ele tem um embasamento teórico, seja no PMBOK, né, que é o grande guia atualmente mais utilizado de gerenciamento de projetos, o guia do ISP para gerenciamento de projetos na indústria farmacêutica e também a ACE, que vai nos ajudar na parte de custos. Ok? Então, essas são as nossas principais referências aí do conteúdo do webinar. Aqui vamos passar para a visão geral do ciclo de vida de gerenciamento de projetos, né, que é o tema aí do webinar. Então, o que é importante a gente destacar antes de eu avançar para o próximo slide e mostrar para vocês, né, da visão do ciclo de vida da gestão de projetos. O projeto, a gente tem que entender que ele tem um ciclo de vida. É uma iniciativa que nasce e ela se desenvolve e depois ela morre, ela termina, né? Deixa eu ver, o áudio está ruim, com um eco. Se eu me ajustar o microfone, interessante. O que foi? O Cristiano do microfone. Pessoal, a gente vai fazer uma ajuste aqui no áudio, só um minutinho. Agora sim. Você está ouvindo, Dona? Está dando certo? Ok. Bom, pessoal, troquei o dispositivo de áudio aqui. Se ainda estiver ruim, manda um aviso para a gente. Bom, então voltando aqui para o tema, a visão geral do ciclo de vida, eu tinha mencionado, né, o projeto, ele nasce, se desenvolve e termina. Então, esse é um conceito importante para a gente entender, todo o ciclo de vida, tá? Uma outra coisa que é importante a gente entender é que existem, né, várias ferramentas para a gente fazer a gestão do projeto em si. A gente tem o framework do PMBOK, a gente tem as ferramentas ágeis que estão sendo bastante utilizadas no momento, a gente tem as ferramentas que também ajudam a gente na gestão de uma área específica do projeto, como o cronograma, mas o mais importante de tudo dentro de um projeto é a gente ter um entendimento claro sobre o objetivo do projeto e por que aquele projeto está sendo feito. Né? Sem isso estar bem embasado, bem definido, toda a gestão do projeto ela vai ficar muito complicada, a gente não vai conseguir fazer a gestão adequada
desse projeto. Então, passando aqui para o diagrama do ciclo de vida, né, a visão geral do ciclo de vida do projeto, o que é importante a gente destacar, né, dentro daquilo que eu havia mencionado para vocês. O projeto, aqui o ciclo de vida recomendado pelo guia do ISP, ele tem uma etapa de iniciação, uma etapa de planejamento e uma etapa de entrega do projeto. O que é importante a gente destacar, né, desse ciclo de vida aqui sugerido pelo ISP? Primeiro, a iniciação do projeto. Né? A iniciação do projeto ela é uma fase preliminar do projeto, é uma fase onde a gente vai estar definindo as expectativas e requisitos de alto nível do projeto. Na fase de planejamento, a gente vai definir realmente no detalhe como aquele projeto vai ser executado. E na entrega é a etapa onde nós vamos estar efetivamente realizando as entregas do projeto, né? Então, se a gente fizer uma analogia, na primeira etapa aqui do projeto, na fase de iniciação, a gente vai estar tratando o que e por que o projeto foi feito, né? Por que o projeto foi feito e o que ele tem que entregar. Então, o estágio 1 e 2, ele tem essa grande importância aí, da gente definir por que a gente está fazendo aquele projeto. Lembram-se, né, eu mencionei agora há pouco, é muito importante a gente saber por que o projeto está sendo feito. E o que ele deve entregar, né, para a gente definir onde a gente quer chegar com esse projeto. Posteriormente, uma vez definido o porquê e o que do projeto, a gente vem para a etapa seguinte. E aqui uma frase muito importante e provocativa para vocês. Bons projetos são feitos para bons clientes. Se você não sabe por que você está fazendo o projeto e o que você quer com ele, qualquer coisa serve. Então, a gente tem que trabalhar muito bem nisso. O porquê que o projeto está sendo feito e o que eu quero dele. Né? Porque se a gente não sabe isso, qualquer coisa serve. Depois vem o como. Né? Então, uma vez que a gente definiu o porquê o projeto está sendo feito e o que aquele projeto tem que entregar, a gente vem para a etapa de definir como aquele projeto vai ser entregue. Né? E o como, a gente define várias coisas, né, que a gente vai ver aqui nos próximos slides. Mas, né, em suma, como vai ser definido o escopo, quem vai ser o time do projeto, o cronograma detalhado, o que a gente vai comprar, como a gente vai construir, como a gente vai testar. Então, uma série de coisas são definidas dentro desse como. Então, acho que esses são conceitos iniciais aí muito importantes da gente fixar dentro desse ciclo de vida geral aí dos projetos, segundo recomendação do guia do ISP. Outro conceito importante, né? Quando a gente analisa esse ciclo de vida sugerido pelo ISP, que tem o estágio 1, 2, 3, 4, 5 e 6, a gente tem que entender que isso são subprojetos dentro de um projeto maior. Então, dentro de cada etapa dessa, né, dentro ali do estágio 1, que é o estudo de viabilidade, estágio 2, desenvolvimento conceitual, projeto conceitual, estágio 3, o planejamento da entrega, o estágio 4, o projeto detalhado, estágio 5, implementação e o estágio 6, o encerramento, eles são subprojetos de um projeto maior. Ou a gente pode encará-los como subprojetos ou como fases de um projeto maior. O que é importante a gente entender é que cada caixinha dessa, cada fase dessa, ele roda um ciclo de iniciação, um ciclo de planejamento, um ciclo de execução, um ciclo de monitoramento e controle e um ciclo de encerramento. Então, cada caixinha dessa, ou ele roda o ciclo aqui de execução conforme a sugestão do guia do PMBOK, ou também a gente pode encará-lo como um ciclo PDCA, né, que é o de Plan, Do, Check, Act. E o conceito importante aqui é a gente lembrar que esse ciclo de vida,
ele tem um termo que o PMBOK usa, que é o planejamento em ondas sucessivas, que é o quê? Cada fase ela gera entregáveis que servem para refinar o planejamento da etapa seguinte. Então, imaginem que em cada estágio desse que a gente vai passando, a gente vai gerando informações, vai gerando entregáveis no projeto, que vão servir de base para a gente planejar e refinar a execução da próxima etapa. Então, esse é um conceito também muito importante, da gente entender que o ciclo de vida dos projetos, segundo o guia do ISP, ele é um plano de onda sucessiva. Ok? Não tem nenhuma pergunta, né, Tuane? Nem comentários. Tá ótimo. Nossa, é mesmo, eu me esqueci. Pessoal, a gente vai fazer uma pergunta aí para vocês. Ela é uma pergunta que vai ficar disponível aí para vocês responderem na ferramenta, que é qual a sua participação dentro de um projeto. Então, a gente tem aqui, né? Você, dentro de um projeto, você trabalha como um patrocinador, como gerente coordenador do projeto, como um usuário final, como parte do time do projeto ou outros. Então, já estou vendo online aqui. Legal, a maioria do pessoal que está participando são gerentes ou coordenadores do projeto. A gente tem aqui em torno de 60% do público como gerente ou coordenador do projeto, e o restante, a maior parte, são integrantes do time do projeto ou outros. Tá ótimo. Então, acho que o tema é legal, né? Tem bastante pessoas que trabalham como gerentes do projeto, sem dúvida o conhecimento aqui vai ajudar vocês na gestão dos projetos, no alinhamento de expectativa com os stakeholders, e também para quem atua como parte do time do projeto, esse conhecimento também é muito importante, né? Porque quanto mais conhecimento a gente tem, eu acredito que mais a gente consegue colaborar dentro do ambiente que a gente está trabalhando, né? Então, você já sabe que o projeto ele tem um ciclo de vida, no final vocês vão entender bem isso, o que é a expectativa de cada etapa. Então, a gente falou um pouquinho aqui sobre a questão das ondas sucessivas, né? Acho que esse foi o último tema que eu mostrei para vocês, que dentro dos estágios aí, eles trabalham como ondas sucessivas dentro do planejamento do projeto como um todo. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre a iniciação do projeto, a etapa de estudo de viabilidade. Então, pessoal, na etapa de iniciação, estudo de viabilidade, que é o Stage 1, a gente só tem que responder uma pergunta no final do estudo de viabilidade. Se a ideia que nós tivemos é uma boa ideia, né? Então, o que infelizmente às vezes a gente vê acontecendo dentro das organizações? Uma ideia surge, ela não é muito bem explorada, e a empresa começa a fazer o investimento e depois de alguns meses descobre que aquilo que ela investiu, algum equipamento que ela comprou ou alguma iniciativa que ela definiu, não é viável. Não era a melhor ideia ou tinha uma outra ideia mais simples que poderia ter gerado um impacto melhor, né? Quem nunca participou de um projeto assim, né, que de repente foi cancelado aí no meio do caminho, porque ele se provou não ser uma boa ideia, mas isso foi descoberto muito tarde. Então, esse é o papel do estudo de viabilidade, né? A gente fazer um estudo para definir se aquela ideia ela é boa ou não. Voltando um slide, aqui que a gente vai enxergar o ciclo de vida geral dos projetos, vocês podem usar também cada gate como se fosse um funil de projetos dentro da sua organização, né? Como se fosse uma ferramenta para gerenciar o portfólio de projetos dentro da sua organização, mas através de um funil. Ou seja, nós temos no portfólio algumas iniciativas que estão na fase de ideia, nós temos algumas iniciativas que estão na fase de estudo conceitual, nós temos algumas iniciativas que estão na fase de planejamento, iniciativas já na fase de design, implementação ou encerramento. Ou seja,
esse funil ele também pode servir para você ter uma visão do portfólio de projetos. E o ideal é a gente pensar que a gente precisa ter muita ideia e alguns projetos em execução. Se esse funil ele tiver aí com um pouquinho de ideia e muita coisa em execução, pode significar que dentro da nossa organização a gente está com poucas ideias e a gente está bem atarefado na execução delas. Então, o ideal é a gente ter sempre muita ideia para a gente poder desafiar essas ideias e as ideias boas, sim, se tornarem projetos aí nas fases subsequentes, né, do estágio 2 ao estágio 6. Então, voltando aqui um pouquinho para o estudo de viabilidade, né, respondendo se a ideia é boa ou não, normalmente, né, para a gente responder essa pergunta, ela tem um custo. E por benchmark aí, né, dentro de dados do mercado, mostra-se que até 0,5% do investimento total é um valor ainda aceitável para você fazer o estudo de viabilidade. Então, marca esse número aí. Até 0,5% do investimento total, vale a pena a organização investir para mostrar se uma ideia é boa ou não. E o que a gente avalia, né, os focos e objetivos dentro do estudo de viabilidade? Então, a primeira coisa, a gente avalia o alinhamento estratégico da ideia. Por que a gente olha o alinhamento estratégico da ideia? Dificilmente uma empresa vai liberar uma verba para você executar um projeto se aquela ideia não tiver um alinhamento estratégico com o plano da empresa, né? Vamos supor que a sua empresa ela tem uma estratégia para nos próximos 5 anos focar na produção de medicamentos de alto valor agregado. E daí você, alguma área vem com alguma ideia de, por exemplo, vamos fazer melhorias na nossa linha de genérico. Dificilmente isso vai passar, né? Ela não tem um alinhamento estratégico geral com os objetivos da empresa. Então, isso é a primeira coisa da ideia, ela tem que ter alinhamento estratégico. Segundo ponto sobre a sua ideia, ela tem que ter benefícios tangíveis, pessoal, né? O mundo não adianta, a decisão final vai ser tomada com base em número. Tem que ter um número. Esse benefício tangível, ele tem que ter, normalmente, um benefício tangível econômico, né? Que ele vai ser uma taxa interna de retorno do projeto, o valor presente líquido do projeto, um tempo de payback, quanto de market share a empresa vai ganhar, quanto de produtividade ela vai aumentar. Ou seja, no final das contas, o projeto, o estudo de viabilidade, ele tem que produzir um número. Estimativa de investimento. Né? Então, com base aí na ideia, no alinhamento estratégico, nos benefícios, a gente tem que estimar quanto vai custar para tirar aquela ideia do papel e colocá-la, né, aí na ponta da linha para estar gerando os resultados. Nessa etapa, a gente trabalha com estimativas de grau de investimento com uma precisão de mais ou menos 50%. Então, é um grau de incerteza bem alto, né? E é um grau de incerteza compatível com o grau de escopo que a gente tem definido. Né? Quanto mais definido o escopo, mais a gente consegue ser assertivo na estimativa de investimento. No estudo de viabilidade, a gente ainda vai ter premissas de alto nível, requisitos de alto nível, a ideia ela não vai estar totalmente desenhada e detalhada. Por isso que a nossa estimativa de investimento ela tem um grau de incerteza alto, aí, em torno de mais ou menos 50%. Então é aquela história, né? Olha, quanto vai custar para instalar uma linha nova aqui? Olha, com base em projetos anteriores, a gente gastou tanto numa linha de similar velocidade, vamos, né, atualizar o valor para as condições atuais e mais algumas correções, a gente estima que vai custar 1 milhão, mais ou menos 50%.
E por que que essa estimativa de investimento agora, ao mesmo tempo que criar esse número, ele tem uma certa complexidade, mas também ele é muito importante, porque é essa estimativa de investimento que a gente vai utilizar ali para trabalhar nos benefícios tangíveis, né? Que é onde a gente vai usar os parâmetros para calcular o payback e o valor presente líquido do projeto. Então, se o nosso projeto a gente começa subestimando ele aqui no começo e depois o custo vai variando muito, o problema não é só a empresa ter que desembolsar mais para fazer aquele investimento, mas isso aí também pode impactar o business case como um todo, porque você vai gastar mais para fazer aquele projeto e às vezes uma coisa que você tinha estimado um payback de 2, 3 anos vai virar 5, 6, 7 anos. Né? Você vai ter uma taxa interna de retorno mais baixa, você vai ter um valor presente líquido mais baixo. Então, a estimativa de investimento nessa hora aqui, ela é muito importante para a gente definir esses indicadores, aí, esses índices do projeto. Grau de risco. O grau de risco também é um item muito importante que a gente estuda aqui que a gente define, né, e trabalha no estudo de viabilidade. Qual que é o risco desse projeto, né? Qual que é o grau de risco dele? Ele é um projeto de alto risco? Ele é um projeto de baixo risco? Né, como que a gente trabalha isso? Vamos supor que é um projeto que a gente vai trabalhar com implantação de uma nova tecnologia dentro de uma linha produtiva. Então, isso pode ser um projeto de alto risco para a organização. Né? Se essa tecnologia ela não funcionar de forma apropriada, ela pode trazer um impacto operacional no nosso processo, ou o tempo de implantação pode demorar mais e isso pode fazer com que a gente não atinja os volumes de produção, ou a gente vai implementar o projeto num local onde o acesso é de alta complexidade, onde tem riscos, outros tipos de risco associado, né? Então, esse grau de risco a gente avalia os riscos de alto nível do projeto, né, para a gente saber se ele vai ter uma boa probabilidade de sucesso ou não. Que é o último item aqui. Então, a gente compondo esses fatores, alinhamento, benefício, estimativa, grau de risco e probabilidade, a gente vai conseguir responder se aquela nossa ideia ela é boa ou não. Né? Às vezes o que pode acontecer, o projeto ele tem um alinhamento estratégico bom, ele tem ótimos benefícios tangíveis, ele tem um grau de risco aceitável, uma probabilidade de sucesso boa, e a gente descobre que aquele investimento ele é muito alto. Né? No momento que a empresa vive, a gente não consegue fazer aquele investimento. Então, esse projeto, muitas vezes, ele fica aí na geladeira um tempo, né, até a empresa ter fôlego novamente para conseguir levar aquele investimento adiante. Então, muitas vezes, a gente pode se deparar com uma situação que talvez a resposta da ideia ela é boa, mas eu não tenho, né, fontes para fazer esse investimento agora nesse momento. Em outras situações, a gente vai chegar à conclusão que a ideia talvez não seja boa, que aquilo é muito caro, ou que aquilo vai demorar demais para se pagar, ou que o grau de risco de implementar, de seguir adiante com aquele projeto é alto, né? Não, a probabilidade dele de não ter sucesso é muito alta, então a gente já paralisa o projeto aqui. Então, o que é interessante de fazer o estudo de viabilidade? Nota aqui que até o momento eu não falei em comprar equipamento, eu não falei talvez em contratar projeto de engenharia, né? A gente não falou em consultorias, a gente está falando simplesmente de parar e analisar a ideia se ela é boa ou não, e se ela vai se pagar ou não. Então, por isso que o grau de investimento dela é tão baixo, né? Aí limitado a até 0,5% do investimento total. Então, daí eu solto uma provocação aí para vocês que estão participando e vocês podem ir digitando através de mensagem aí na plataforma. Na organização de vocês fazem estudo de viabilidade antes de começar uma iniciativa aí, antes de realmente passar a investir dentro de um projeto? Isso é
Eu acho que é um tema importante e, pelo menos, a experiência que eu tenho é que ele é um tema, muitas vezes, subestimado, né? A fase de estudar a viabilidade ela é feita de forma muito rápida, não tem números muito firmes e os investimentos eles são feitos meio que sem um grau de certeza muito grande. E isso aí é muito ruim para as fases subsequentes do projeto. Então, vamos passar aqui para o próximo slide. Então, uma vez a gente respondendo que a ideia é boa, a gente passa aqui para o projeto conceitual. O que é o projeto conceitual, pessoal? O projeto conceitual é uma etapa ainda dentro da inicialização do projeto, então a gente ainda está trabalhando, lembra? Né? Na iniciação a gente ainda está trabalhando no porquê e no o que o projeto tem que entregar. Então, nessa etapa, a gente tem que responder a pergunta qual que é a melhor opção. Olha que interessante, né? Qual é a melhor opção? Por quê? Muitas vezes, dentro de uma ideia, não tem só um jeito daquela ideia ser feita. Né? A gente pode definir uma ideia que, vamos fazer uma nova área de embalagem dentro da nossa planta. E vão existir diversas formas de fazer essa linha de embalagem. Então, o objetivo no projeto conceitual é definir qual que é a melhor forma de se fazer essa linha de embalagem. Mapear as opções e escolher a melhor. Então, alguns temas aí importantes. O custo. Custo até 2% do investimento total, normalmente é investido nessa etapa. Então, notem que eu uso o termo investido e não gasto, porque você não está fazendo um gasto de fazer um projeto conceitual, né? Você está fazendo um investimento no seu projeto. No projeto conceitual, normalmente, nós tomamos 80% das decisões que impactam no custo do projeto. Então, 80% do custo do projeto vai sair do projeto conceitual. Então, se a gente vai gastar 100 milhões ou 200 milhões, vai ser definido no projeto conceitual e não nas etapas subsequentes. Oi? Fazemos esse estudo para nós ver a estimativa de investimento tem um erro menor que 15%, 50% acho muito. E o outro com certeza são realizados estudos de viabilidade antes do projeto conceitual. Legal, Fábio. E aqui o Nicolas, fazemos esse estudo para nossos clientes, nossa estimativa de investimento tem um erro menor que 15, 50 acho muito. Nicolas, eu também acho 50 muito. Mas dependendo da complexidade, do tamanho do projeto, 50% não é muito. Né, vamos supor que é um projeto de uma nova planta, onde a gente tem diversas possibilidades de definição de tecnologia, definição de localização, volumes, né? Então isso aí realmente pode variar um pouco de projeto a projeto. E lembrando que, como eu estou apresentando aqui conforme a metodologia, seria imprudente eu colocar um valor menor do que o que a metodologia recomenda. Mas eu concordo com o seu comentário. Muitas vezes, dependendo da complexidade do escopo, a gente consegue melhorar, sim, esse grau de incerteza, tá? Mas, né, realmente, a gente tem que trabalhar com conformidade aí com os guias. E no final, nos últimos slides, a gente vai ver um pouquinho sobre a ACE, que daí ele vai mostrando como que a gente vai refinando o escopo, como a gente vai refinando a estimativa à medida que o projeto vai evoluindo, tá? Mas obrigado pelo comentário aí.
realmente esse é um tema bem polêmico. Muitas vezes o mais ou menos 50, ele assusta. Então, aqui voltando para o projeto conceitual, que a gente mencionou aqui sobre, né, o investimento de até 2% do investimento total, que na verdade não é um custo, é um investimento, porque a gente toma muitas decisões a respeito do projeto nessa etapa de iniciação. E a minha experiência é que muitas vezes os projetos dão errado, eles atrasam, eles fogem do custo, porque o projeto, tanto o estudo de viabilidade quanto o projeto conceitual, eles foram feitos aí de forma inadequada, né? Ou talvez nem todas as opções foram analisadas, algumas decisões foram tomadas, ou pior, algumas definições normalmente não são tomadas, e daí quando o projeto avança para as fases subsequentes, a gente tem atrasos e estouro de custo, porque a gente não definiu bem as condições do projeto, as premissas, os requisitos na fase de projeto conceitual. Então, os objetivos aqui do projeto conceitual, né? A gente vai definir os requisitos do usuário de alto nível, tá? Então, aqui nessa etapa, a gente, né, alinhando bem a expectativa com vocês, não é a hora que a gente vai, por exemplo, fazer requisitos do usuário detalhado para comprar um equipamento. Mas aqui é a hora que a gente vai fazer requisitos do usuário para, por exemplo, definir qual que deve ser a capacidade da planta, quais produtos devem ser produzidos, quantos turnos aquela planta tem que atender, qual que é o nível de expansão que ela tem que ter, né? Qual o nível de tecnologia que a gente precisa considerar para aquela planta, quais agências regulatórias aquele projeto deve atender, né? Isso é um tema que não é para ser discutido lá na hora que a gente está começando a construir a planta, né? Isso aqui é uma coisa para ser definida no projeto conceitual, porque isso vai afetar, o nome já diz, o conceito. A gente vai tratar dentro do projeto conceitual de alternativas e opções, né? Então aqui a gente vai fazer diversos estudos de layout, a gente vai definir se a planta, por exemplo, ela tem produção vertical, horizontal, quais tipos de utilidades a gente vai precisar, né? Então, aqui a gente vai tratar muito de opção. E, lembrando, né, escolher a melhor. A gente vai definir o escopo do projeto como um todo, né? Ou seja, o que é definir esse escopo do projeto como um todo? Vamos falar aqui de definir qual que é a abrangência desse projeto que a gente está seguindo. Definir a abrangência do projeto, pessoal, é um item muito importante. Por quê? Vamos supor que vamos pegar o exemplo lá da nossa linha do projeto que eu falei, de instalar uma nova linha de embalagem. É escopo desse projeto aqui que a gente está conduzindo fazer o treinamento dos operadores no final? Eu já imagino as respostas que vão ter. É claro que sim, é óbvio que é. Não é óbvio, nada é óbvio. Se a gente não definir e não restringir o que está dentro do projeto ou não, o projeto vai atender ou não. Ele vai estar no custo do projeto ou não, vai estar no cronograma do projeto ou não, né? Então, quando a gente vê aqui esse termo definição de escopo, ele também entra a definição de abrangência do projeto, né? Porque muitas vezes podem ter coisas que um stakeholder gostaria que tivesse dentro da abrangência do projeto, porém não vai estar. Então, a gente tem que tratar isso aqui dentro do projeto conceitual. Um outro item importante que a gente estuda no projeto conceitual que a gente define é um milestone plan, que é um plano de metas do projeto, né? Um plano onde a gente vai definir algumas datas-chave do projeto. Então, normalmente, dentro do projeto conceitual, no mínimo, a gente define uma data-chave para a qual a gente vai avançar, para a qual a gente vai terminar cada estágio. Então, a gente faz aqui, olha, a gente estima que o projeto conceitual vai estar pronto até tal data, o projeto básico até tal data, o projeto detalhado até tal data, a gente vai começar a comprar as coisas em tal data e finalizar em tal data, implementar, testar e partir. Então, a gente faz um milestone plan do projeto. E muitas vezes isso é um desafio, né? Porque a gente sempre vai ter um prazo
muito apertado para conseguir fazer as coisas. Mas, se a gente não planejar, a gente não, fica totalmente sem uma orientação de como a gente vai executar aquilo. Então, o Milestone Plan aqui no projeto conceitual é para isso, né? Para a gente definir as metas aí importantes do projeto, para a gente conseguir acompanhar se ele está avançando e se ele está progredindo na velocidade que a gente precisava. E depois vem a estimativa de investimento. Né, um outro item importante aí do projeto conceitual é a estimativa de investimento, né, por sugestão aí dos guias benchmark de mercado, mais ou menos 30%. Então aqui, entre o estudo de viabilidade e o final do projeto conceitual, a gente já refinou melhor o escopo, a gente já definiu requisitos do usuário, a gente já tratou de alternativas e opções para aquele projeto e já selecionou a opção que a gente quer avançar. Então, a gente consegue fazer essa estimativa de investimento aí um pouco mais refinada. Deixa eu ver aqui, tem algumas perguntas. Tiago Stefano. O percentual pode ser visto através de uma análise de sensibilidade sobre os 3 cenários, otimista, mediano e pessimista? Tiago, normalmente não, a gente faz a gente faz esse percentual em função da etapa que o projeto está, em função do grau com o qual o escopo está refinado. O que a gente pode trabalhar aí no que você sugeriu, otimista, mediano e pessimista, é a contingência do projeto, que é uma coisa diferente do grau de incerteza. Né? O grau de incerteza ele vem meio que em função do quão o escopo está refinado. E a contingência ela vem em função do grau de risco do projeto. Então, se o nosso projeto ele tem um grau de risco alto, a gente vai precisar, né, e a gente vai ter que rodar o plano de resposta aos riscos para a gente qualificar e quantificar esses riscos, e daí a gente vai definir o quanto de contingência a gente vai precisar para o projeto. E daí acho que está mais alinhado com esse tema aí que você falou de cenário de otimista, mediano e pessimista. E claro que a contingência ela vai ter um impacto direto na estimativa de investimento, tá? A base de variação da estimativa de acordo com o estágio é baseado em qual referência? É com base na ACE. A gente vai verificar aqui nos próximos slides, tá, William? Ele é baseado na ACE. É um dos últimos temas que a gente vai verificar, que a gente mostra o gráfico. Então, o projeto conceitual aqui, pessoal, né, o importante é destacar que ele não é só, às vezes, apenas fazer um layout da planta. Né? Ele inclui definições sobre civil, né, características construtivas que a gente quer, grau de acabamento, tipos de estrutura que a gente vai utilizar, né, eu estou nesse item aqui de critérios de design. Então, todos esses critérios de design é importante a gente discutir no projeto conceitual. Muitas vezes a gente pega projetos conceituais aqui para dar seguimento que nada disso foi abordado. Então, eu me pergunto como a estimativa de investimento foi feito, eu me pergunto como que o layout foi consolidado, se a gente não sabe muito bem como vão ser as estruturas. E tudo isso pode parecer besteira, mas depois tudo isso vira surpresa para o projeto. Né? Às vezes surge um pilar no meio de uma sala, que ia ter um equipamento, então isso não é bom. Né? Isso pode ter um impacto muito grande para o projeto, porque ou você tem que mudar o layout, ou você tem que mudar o equipamento, e isso tudo traz atrasos e mais custos para o projeto. Então, né, acho que o importante para vocês fixarem é que projeto conceitual não é só um layout, ele é um conjunto de informações e um conjunto de tomadas de decisão que impactam aí em até 80% do custo total do projeto. Então, uma vez a gente respondendo qual é a melhor opção para a gente seguir, a gente passa para o projeto básico, que é a etapa onde a gente faz um plano
mais detalhado do projeto e a gente também faz um detalhamento maior a respeito do design. Então, aqui do projeto básico, a gente faz ele para responder a pergunta, podemos avançar? Né? A gente tem um plano robusto para avançar para a fase de execução, né, que daí seria para o stage 4, que é onde começa o Project Delivery, né, que é a entrega do projeto. Então, aqui, normalmente, o custo até 5% do investimento total, foco e objetivo, fazer um plano detalhado de execução do projeto, de escopo, quem é o time, plano de comunicação, gestão de design, gestão de tecnologia, plano de aquisições. Então, notem que aqui no projeto básico a gente já começa a falar sobre plano de aquisição, né? Que é o quê? O que a gente tem que comprar para o projeto? Dificilmente a gente vai fazer um projeto que a gente não tenha que comprar nada. Então, a gente precisa ter um plano de aquisições, né? Que defina o que a gente tem que comprar, quem são os potenciais players, quando que a gente tem que comprar, quando a gente tem que receber aquilo que a gente comprou, né? Um plano de construção, um plano de testes, um plano de startup, né? É importante a gente ter aqui no projeto básico. Por quê? Porque aqui por que pensar no plano de startup? Né? A gente pode precisar de insumos, pode precisar de pessoas, né? Pode ter impacto em produção. Então, tudo isso é muito importante a gente já refinar aqui dentro do projeto básico. E, é claro, um plano de entrega do projeto. Né? No começo lá eu falei que o projeto ele nasce, né? Ele se inicia, se desenvolve e termina. E quando o projeto termina, a gente tem que entregar esse projeto para alguém, né? O produto do projeto, ele é entregue para um usuário final. Então, dentro aqui desse estratégia de encerramento e handover, a gente trabalha isso, né? Como a gente vai entregar e para quem que a gente vai entregar. A gente trabalha no Base of Design, né? Que aqui é a parte mais, digamos, técnica, que seria o design, né, de engenharia. E normalmente o que compõe um projeto básico? Né? Então a gente tem aqui ó, descritivos de processo, fluxogramas, né? Listas de equipamentos, arquiteturas de rede de automação, descritivos de arquitetura, layouts de áreas de laboratório e suporte, revisão de códigos de construção. Isso aqui é um tema muito importante, né, pessoal? Revisão de código de construção, para a gente saber se a gente está construindo de maneira correta, né? Muitas vezes a gente tem limitações, por exemplo, de altura de edificação, de distanciamento entre edificações, né? Isso tudo está no código de construção do município onde o projeto vai ser implementado. Folhas de dados de sala, né, onde a gente detalha os tipos de acabamento, quantidade de tomadas, quantidade de visores, quantidade de pontos de rede, arquiteturas de rede aqui de IT, infraestrutura, sistemas de ar-condicionado, diagramas de zoneamento e classificação, isso aqui é importantíssimo, que é até documento para você submeter para o projeto de aprovação técnica da Anvisa, né? Eles pedem o diagrama de zoneamento e classificação e cascata de pressão, os diagramas de pressurização, arranjos de sistemas de tubulação e aqui as áreas de suporte, né? Sistemas elétricos, como vai ser a distribuição, como vai ser os sistemas de geração de backup, sistemas de aterramento e SPDA e algum outro tipo de sistema. Então, nota que aqui a gente já dá uma refinada melhor também no design de engenharia. Justamente para quê? Para ajudar a gente a ter uma estimativa de custo melhor nessa etapa, né? À medida que a gente vai andando em cada estágio, o escopo vai sendo refinado e a gente chega aqui num grau de precisão melhor. Então, uma vez definido aqui, né, todos esses tópicos que contemplam aqui o plano de execução do projeto, definição final de escopo, requisitos de usuário, plano de aquisição que eu mencionei, aquisição de LLI. O que é o LLI? São os Long Lead Items, normalmente são itens que vão demorar mais de 6 meses para ser entregue. Então, né, se a gente vai fazer um projeto aí, por exemplo, de uma linha de embalagem ou um
projeto de uma nova área de manipulação, por exemplo, a gente sabe que vão ter determinados componentes que a entrega vai ser um pouquinho demorada. Então, no final dessa etapa de projeto básico, a gente já tem que começar a comprá-los para que eles cheguem a tempo, enquanto a construção está sendo feita, para que a gente consiga posicionar ele dentro da edificação e depois fechar a edificação. Então, esse é o ponto-chave aí dos long lead items, né? Muitas vezes a gente vai ter item que é long lead item e que precisa chegar na planta para a gente conseguir terminar a construção. Então, eles são um tema que a gente tem que ter aí muita atenção durante o gerenciamento do projeto. E aqui, finalmente, a estimativa de investimento em torno aí de mais ou menos 20%. Então, uma vez feita toda essa etapa de planejamento, a gente vai conseguir responder com mais precisão o grau de investimento que a gente vai precisar do projeto, e daí a gente vai responder a pergunta, podemos avançar? Então, é nessa etapa aqui que normalmente o board ou a diretoria da empresa vai aprovar o projeto dele passar para a etapa seguinte, que é a etapa de delivery. Então, é aqui onde normalmente a empresa vai pedir o full funding aqui, que é todo o dinheiro para investir. Então, na etapa de estudo de viabilidade e projeto conceitual, normalmente ela é feita com um capital de despesa. A fase de básico também é feita com capital de despesa. A gente ainda não pediu a grana final para investir. Então, no final do projeto básico é que a gente pede o cheque. E normalmente não vai ser um cheque em branco, né? Vai ser um cheque aí com mais ou menos 20%. William Ferreira, nesta etapa já é feito um workshop de risco, já mensurando os impactos em oportunidades? Sim, normalmente, né, William, como o projeto, cada estágio dele, a gente roda um ciclo PDCA e todas as etapas aí do guia do PMBOK, então em cada estágio desse a gente roda as análises de risco do projeto, onde a gente pode mensurar oportunidades e impactos dentro desse projeto, tá? Então o ideal é que no final do estágio 3, tudo isso já tenha sido feito, discutido, né, e discutido incansavelmente com os stakeholders do projeto, para que todo mundo esteja na mesma página e bem alinhado a respeito do projeto e com todos os seus requisitos já definidos. Porque a partir daqui, o projeto ele se torna imutável, né? Porque daí aqui a gente já definiu, lá no estágio 1 e 2 a gente definiu o porquê e o que o projeto tem que entregar, e aqui a gente já definiu o como. Então, depois disso, a gente já não vai mais discutir se aquele layout é adequado, se a máquina que a gente tem que comprar é a A ou é a B, né? Tudo isso já está definido. Então, esse, digamos que é o que a gente pode chamar aí de o pulo do gato para que você tenha uma fase de entrega com menos mudanças e menos riscos e menos impacto de tempo e custo. É você fazer todo esse pré-trabalho para definir bem o escopo do projeto. Boa tarde, o que mais entraria num projeto básico estendido? Boa pergunta, Alex. O que é o projeto básico estendido? O projeto básico estendido ele é um projeto onde a gente consegue definir mais detalhes a respeito da etapa de construção. Então, normalmente, né, by the book, a gente faz o projeto básico, depois faz um projeto detalhado, e daí, depois do projeto detalhado, a gente libera ele para a etapa de construção. Porém, muitas empresas hoje, a gente tem visto no mercado, as construtoras elas já estão fazendo a etapa de projeto executivo. Então, ela pega um projeto preliminar, que foi feito por uma engenharia ou pelo cliente final, ela faz o projeto executivo e constrói. Então, o projeto básico estendido, ele é um projeto que ele está entre o básico e entre o executivo, para que possibilite uma empresa que tenha uma capacidade de fazer o projeto executivo
e a construção, né? Então, é uma forma aí de a gente fazer um design mais enxuto, porém, né, não tem mágica. Se você economiza um pouco no design, você tem que lembrar que você vai precisar contratar uma empresa que ela vai fazer o projeto executivo e construir. Então, daí ela passa a ser responsável tanto pelo projeto executivo quanto pela construção. É uma prática de mercado que a gente tem visto bastante, né, principalmente porque a gente vê aí, por exemplo, as construtoras usando muito BIM, né, que é o Building Information Modeling. Então, muitas vezes a gente já faz os projetos em BIM, que ele já sai com um grau de detalhe muito bom, né, um grau aí de compatibilização muito bom. Então, a construtora ela consegue entender o projeto e fazer os desenhos executivos para ela construir. Isso é uma forma que a gente tem sido visto ser bastante trabalhada. Seria uma forma de tentar eliminar o projeto detalhado e partir exatamente para o projeto executivo? Tem algumas questões aí de terminologia, tá? Mas o projeto detalhado, ele é, na verdade, o projeto executivo. É que depende um pouco da forma que você contrata, mas na verdade o projeto detalhado e o projeto executivo é a mesma coisa, né? Ele é o projeto, ele é a fase de design que é feita já que vai servir como manual da obra, né? Ele não é uma etapa que ainda vai precisar ser detalhada posteriormente. Esse projeto seria uma contratação adicional do projeto básico? O William, o que a gente tem visto é que depois do projeto conceitual, você já contrata ou o projeto básico ou esse básico estendido, tá? Normalmente o pessoal não contrata o básico e depois faz o básico estendido. Ele já, na verdade, contrata o básico estendido, que ele vai fornecer uma base para você já depois partir para a contratação final das construtoras e montadoras. E daí o projeto executivo detalhado ele vai estar embutido dentro do escopo da construtora e montadora. Você não vai precisar contratar um projeto intermediário detalhado executivo de design para depois você partir para a contratação da sua construtora montadora. Tá ok? Aqui o projeto detalhado, né, que daí ele já está na fase do estágio de implementação, né, pessoal? Então, o que é importante a gente lembrar aqui? Que a gente só vai fazer o projeto detalhado se a gente tiver certeza que o projeto vai para frente, né? Por isso que é a importância das ondas sucessivas, que a gente faz o estágio 1, estágio 2 e estágio 3. Às vezes, dentro do estágio 3, a organização pode optar por cancelar o projeto. Então, não faz sentido nenhum a gente já partir para fazer um projeto detalhado se a gente não tem certeza se o investimento total vai ser feito ou não. E a pergunta que a gente tem que fazer aqui no final do projeto detalhado são essas, ó. O design, se ele está apropriado e principalmente em conformidade. Então, o que é esse em conformidade? Isso aqui é um item que até faz um link com a RDC 301, que trouxe à tona aí o tema de qualificação de projeto. Já era exigido anteriormente qualificação de instalação, operação e desempenho. Só que a gente, muitas vezes, só descobria na qualificação de instalação que o projeto não foi feito conforme os requisitos do usuário. Então, agora, para evitar que isso aconteça, a gente faz a qualificação do projeto, que é o quê? É na fase aí, no final do projeto detalhado, a gente verifica que o projeto, que o design está feito conforme os requisitos do usuário. Né? Então, é uma forma aí muito inteligente e barata da gente certificar que o design foi feito conforme os requisitos do usuário e que o que a gente vai pedir para a construtora, para a montadora executar, está conforme requisito do usuário. A gente não tem que encarar isso aí como mais uma burocracia. Na verdade, é um benefício enorme da gente conseguir detectar problema antes da coisa estar pronta. É muito mais caro
você arrumar uma coisa que já foi montada do que você arrumar uma coisa que ainda está na fase de design, né? Então, a gente tem que encarar isso, na verdade, a qualificação de projeto como um benefício para o projeto como um todo. O projeto básico já teria informações suficientes para aquisições de LLI? Sim, tá? Normalmente, o projeto básico estendido, ou o projeto básico, ele serve, pessoal, para a gente definir quais equipamentos a gente tem que comprar, para dimensionar, né? Para a gente definir, por exemplo, olha, eu preciso de uma linha de invase, de tais tipos de frasco, com uma velocidade X. Né? Então, com isso, esse tipo de informação que é relevante para a gente fazer o projeto básico e definir os long lead items. E aí sim, o projeto executivo, a gente só faz com o equipamento comprado. Tá? Né? Às vezes a gente vê que o cliente, pô, eu quero fazer um projeto executivo. Você já comprou equipamento? Não. Então você não vai ter um projeto executivo. Né? O projeto executivo ele é feito com desenho de equipamento comprado. É comum também ver somente o projeto básico para viabilidade, ter uma estimativa de custo. Isso mesmo, Nicolas, você tem razão. Né? É comum a gente seguir até o projeto básico para ver a viabilidade, né? Porque até conforme a gente viu no ciclo de vida do projeto, a gente só pede a grana final para fazer as próximas etapas do projeto no final do projeto básico. Sim. E também, muitas vezes, o cliente ele solicita somente o projeto básico para fazer o estudo. Sim, também. Né? Ele paga, né, esse investimento para você ter um pouquinho mais de certeza a respeito do grau de investimento que você precisa fazer, para você refinar melhor o escopo, né, para você refinar melhor o cronograma. Então, isso sim também é uma prática. Então, aqui a gente falou um pouquinho sobre o projeto detalhado, né, que é o manual de construção, define materiais, detalhes e também define as aquisições desses acessórios e a gente também consegue refinar melhor as estimativas. Então, o ponto importante aqui, pessoal, é que a gente tem que, o objetivo final na fase de design é a gente ter certeza que a gente tem um design apropriado e em conformidade com os requisitos do usuário, tá? Então, aqui é a etapa, digamos, final para a gente fazer a qualificação do projeto. Um pouquinho aqui sobre suprimentos. Que é um tema bem crítico no projeto, porque eu já vi projetos estarem indo muito bem e quando chegou na etapa de suprimentos, ele foi pro vinagre. A etapa de suprimentos, a gente tem que trabalhar com ela desde as etapas preliminares lá do projeto, tá? Dentro do projeto conceitual, normalmente, a gente já começa a falar um pouquinho sobre estratégia de aquisição. E o que é a estratégia de aquisição? É justamente como a gente vai fatiar o nosso escopo para contratá-lo nas fases subsequentes. Então, exemplo, né, muito comum, a gente ouve às vezes o cliente falar, olha, eu quero contratar essa obra aqui de uma empresa só, porque eu só quero falar com uma pessoa, eu só quero falar com uma empresa. Isso é uma abordagem muito boa, mas lembrem-se que quanto mais a gente agrupa o escopo e a execução, pode se tornar mais caro. Né? Por quê? Porque imaginem, a gente vai estar jogando a responsabilidade e o risco do escopo todo numa só empresa. Dificilmente tem uma empresa no mercado que seja capaz de executar tudo sozinha. Ela vai subcontratar, então ela vai ter sobretaxas, ela vai ter benefícios e despesas indiretas. Então, lembre-se que quanto mais a gente agrupa, pode ser que fique mais caro. A nossa dor de cabeça vai diminuir, mas o valor pode aumentar. E tem o contrário. A gente, às vezes, tem cliente que ele fatia tudo e que até ele compra o material. Você precisa de muito recurso interno para fazer isso e você vai precisar de uma gestão muito boa para você conseguir costurar
a gestão com todos os seus subcontratados. Então, o que eu estou querendo dizer aqui dentro da estratégia de aquisição é: não tem uma estratégia de aquisição perfeita. A gente tem que lembrar que tudo tem pontos positivos e pontos negativos, e que a gente tem que analisar o tamanho do nosso projeto, como é a nossa organização, para a gente definir a melhor abordagem, a melhor estratégia de aquisição dentro daquele projeto. O que a gente recomenda é, no mínimo, fatiar o escopo em pacotes de especialidade de execução. Um pacote específico para eletromecânica, um pacote específico de ar-condicionado, um pacote específico de sala limpa, um pacote específico de construção civil. Dessa forma, eu acredito que você consegue ter um bom balanceamento de custo-benefício, tá? Etapa de pré-qualificação. Isso aqui é um tema fundamental dentro do projeto e também, não sendo repetitivo, mas que faz parte da RDC 301 agora, que é a parte de qualificação de fornecedor. Então, uma vez aqui você definindo qual que é a sua estratégia de aquisição e como você vai fatiar o escopo do projeto, né, de quem você vai contratar, você tem que fazer uma pré-qualificação, ou seja, você tem que definir uma lista de potenciais players do mercado para aquele pacote, pré-qualificar os players e posteriormente fazer uma shortlist dos players que você vai convidar efetivamente para participar da sua concorrência. Então, a pré-qualificação é uma etapa onde a gente vai avaliar o quê? Aspectos técnicos da empresa, né? Exemplos de aspectos técnicos. A experiência dela com projetos e entregas similares às minhas. O quadro de profissionais dela, né? Depoimentos ou a experiência que outros clientes daquela empresa tiveram. A gente vai olhar aspectos econômicos, né? Que aspectos econômicos financeiros? Balanço financeiro da empresa. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Você tem um pacote no seu projeto que vai custar 10 milhões de reais. Você espera contratar por 10 milhões de reais. E daí você vai analisar um potencial player e você vê que o faturamento anual daquela empresa é 5 milhões. Você vai correr um alto risco de entregar o seu pacote de 10 milhões para essa empresa executar. Né? Por quê? Porque só o seu projeto é 2 vezes o faturamento anual daquela empresa. Então, esse é um tema importante que deve ser avaliado na etapa de pré-qualificação. Um outro tema, né, que é importante você avaliar na etapa de pré-qualificação é saúde financeira da empresa, né? Através do balanço financeiro dela. Também você tem que olhar aspectos judiciais, né? Certidões negativas de débitos, certidões negativas de tributos, né? Com município, estado, União. Então, isso aí é o mínimo que eu estou falando que tem que ser analisado. Né? É o que a gente aqui como Nórdica, a gente tem no sistema de gestão da qualidade, certificado ISO 9001-2015, a gente faz com os nossos fornecedores, dentro da etapa de qualificação. É olhar se ele atende tecnicamente, se ele tem saúde financeira e se ele tem lastro jurídico para trabalhar com a gente. Tá? Né? Então, esses são pontos importantes para vocês analisarem na etapa de pré-qualificação. É bom salientar, já exige que os clientes tenham fornecedores qualificados. Perfeito, Nicolas. Qual seria o peso ideal para a qualificação de um fornecedor? 50 comercial, 50 técnico? Qual que é a sua opinião? William, se o projeto ele for, se o pacote que esse fornecedor estiver me entregando for um item de extrema criticidade para o projeto, eu daria mais peso para os aspectos técnicos. Ou seja, a organização estaria disposta a investir um pouco mais para comprar uma coisa que é melhor. Tá? Se é uma coisa que para o projeto não é crítica,
concordo aí com o tema de 50, né, o peso 50 técnico e 50 comercial. Mas se for um item crítico que você precisa certificar que você vai estar contratando do melhor, o aspecto técnico ele tem que ter mais peso. Claro que a diferença comercial ela tem que ser justificável, né? A gente não está né, a gente tem que respeitar o dinheiro da nossa empresa, então essa diferença comercial ela tem que ser justificável. Então, depois a parte de seleção, né, pessoal? Então, uma vez a gente definiu a estratégia, como a gente vai comprar, definiu os potenciais players, a gente vem para a etapa de seleção, que é o quê? É pegar aqueles players que a gente qualificou e que passaram na nossa pré-qualificação e convidá-los para a nossa concorrência. Dentro das boas práticas para a gente fazer a concorrência, é importante a gente ter um edital, né, ter as definições de escopo, soltar junto com esse edital. Normalmente é uma boa prática a gente colocar a minuta de contrato padrão da empresa, né? Muitas vezes a nossa empresa ela pode ter condições específicas dentro da minuta que vão afetar os aspectos comerciais, né, da oferta que a gente vai receber. Então, né, a gente tem que tomar esse cuidado para quando a gente passar para a etapa de realmente executar a concorrência, a gente só chamar quem a gente quer que tenha um potencial bom de participação. Por isso que a gente faz a pré-qualificação, tá? Né? Se a gente não faz sentido nenhum a gente fazer a pré-qualificação e convidar para a etapa de concorrência quem não passou na pré-qualificação. E dentro da etapa de seleção, pessoal, é muito importante a gente lembrar do quê? De equalizar as propostas. A gente tem visto muitas empresas com uma ótima prática, que é a prática do quê? De primeiro fazer uma equalização técnica e depois você vem para a etapa comercial, onde só vai para a etapa comercial quem passou tecnicamente, né? Então, muitas vezes a gente ouve as empresas, o pessoal de engenharia reclamando, pô, suprimentos contratou quem a gente não queria. Então, a ferramenta que você, que cuida da parte técnica, tem para evitar que isso aconteça é a equalização técnica. Não deixem passar empresas que não te atendem tecnicamente. Porque uma vez que você falou, está todo mundo aprovado tecnicamente, o pessoal de compras vai fazer o trabalho dele, que é, né, conseguir a melhor condição comercial para a empresa. Então, trabalhem bem na parte técnica. Trabalhem bem avaliando requisitos de qualidade da empresa, né? Por isso a importância aí de novo, eu insistindo nesse tema aí da pré-qualificação. Porque subentende-se que uma vez lá em compras, é porque está tudo certo na pré-qualificação e está tudo certo no escopo, tá? Uma vez a empresa selecionada, daí a gente passa para a etapa de gestão do contrato, né? Que é a gestão daquele nosso subcontratado. Que isso normalmente é feito através de um kick-off do contrato, né? Onde a gente alinha as expectativas e inicia o trabalho. A gente passa para a etapa de monitorar a performance daquele contratado e depois a gente faz o encerramento do contrato. Né? Então, isso aqui é um pouquinho sobre suprimentos que a gente vê de uma forma geral aí, como boa prática no guia do ISP. Então, vamos para a parte de custos. Esse é o slide dos custos, pessoal. Acho que esse é o slide que era muito, digamos, esperado aí por vocês. Então, vamos dar um destaque aqui para esse funil, né? Que é a fonte de referência que é a AACE. Então, notem que esse gráfico aqui ele tem dois eixos. O eixo maturidade do projeto, né, em função dos entregáveis, e aqui o crescimento, né, a estimativa de custo, incluindo contingência. Então, notem aqui ó, que no começo desse eixo aqui X, a gente tem a estimativa de custo classe 5, que se a gente analisar o classe 5, ó, ele tem um grau de incerteza de menos 50 até mais 100, ó, pelo AACE. Então, o 0
é a estimativa nossa central. Então, numa estimativa de classe 5, o nosso custo pode variar de menos 50 a mais 100. Pessoal, acredita ou não, mas normalmente a gente subestima. Por isso que o investimento, a classe de investimento classe 5, ela tem um grau de incerteza para cima tão grande. E a gente não precisa ir longe para a gente ver como a gente subestima as coisas. Pode pegar aí, sua viagem de férias. Normalmente você gasta mais ou menos do que você previa? Eu não tenho nem dúvida que é muito mais. Na reforma da sua casa, você gasta mais ou menos do que você previa? Eu tenho certeza absoluta que é mais. Dificilmente a gente estima mais no começo. Por isso que nas metodologias aqui, que elas analisam dados de mercado, o grau de incerteza para cima é muito maior. Então, notem aqui, ó, estimativa de investimento classe 5. O grau de maturidade do projeto, ó, é de 0 a 2%. Então, qual que é o range dele? Ó, menos 50 a mais 100. Ou, na melhor das hipóteses, menos 20 a mais 30. Então, aqui, o classe 5, ele é o grau que a gente usa, a classe que a gente usa lá no estudo de viabilidade. Ó, ele está aqui entre o Concept Screening e o Estudo ou Viability. Então, é o classe 5 e o classe 4, que normalmente, aí entre o classe 5 e o classe 4 que a gente usa para o estudo de viabilidade. Então, olha que interessante, qual que é a metodologia para chegar no custo? Normalmente, é estimativa análoga ou paramétrica. Né? O que é uma estimativa análoga? O estimativo análogo é o que a gente olha um projeto que a gente fez no passado e faz uma analogia ao que a gente está fazendo hoje. Então, vamos supor, olha, no projeto da linha tal, a gente gastou no total 1 milhão. Esse de agora, que a gente está fazendo uma linha similar, eu estimo que a gente vai gastar agora 1,5 milhão. Então, isso é uma estimativa análoga. E, pessoal, outra coisa, não usa o termo chute. Né? A gente, como gerente de projeto, a gente estima as coisas. A gente estima as coisas com base na informação que a gente tem. Então, uma estimativa aí mais ou menos 50, ela não é um chute, ela é uma estimativa. Né? Ela tem uma metodologia por trás dela. Então, a gente tem que valorizar o nosso trabalho. Depois do classe 5, a gente vem para o classe 4, que é aqui, ó, a gente tem já um grau de escopo de 1 a 15%. Então, é o que a gente normalmente usa ali em projeto conceitual. E ele é uma evolução do classe 5. A gente também faz uma estimativa fatorada e paramétrica. Que daí, o que é a estimativa fatorada paramétrica? Aqui a gente já usa, por exemplo, índices. Custo por metro quadrado, custo por metro linear, custo de um equipamento X, né? Então, aqui a gente já consegue explodir um pouquinho melhor a nossa estimativa de custo. Depois que a gente passa por classe 3, que ele é o quê? A gente tem aqui em torno de 10 a 40% do nosso budget. Então, aqui ele já é um budget semi-detalhado. Normalmente, a gente usa esse tipo de estimativa aqui lá no final do projeto básico, onde a gente já tem uma lista preliminar de quantitativos, né? A gente já tem os equipamentos mais bem definidos. O classe 2, a gente já usa na etapa de projeto detalhado e controle da concorrência. E o classe 1, a gente usa na etapa onde a gente já fez as contratações e a gente aí já está controlando muito mais o custo daquilo que a gente já comprou. Então, essa ferramenta, essa metodologia, ferramenta, ela é muito interessante. Então, eu acho que isso era uma mensagem importante para passar para vocês na gestão de custo.
o custo a gente consegue estimá-lo em função da maturidade do escopo. Quanto mais imaturo o escopo, menor é o grau aí de certeza da nossa estimativa. Quando eu já comprei tudo, maior é o grau de certeza, né, do quanto eu vou gastar. Então, classe 5, viabilidade, classe 4, projeto conceitual, classe 3, projeto básico, classe 2, até a concorrência, e classe 1, de controle. Tá? Então, nota aí da classe 5 a 1, dentro de cada estágio que a gente viu lá do projeto, né, no ciclo de vida, o tipo de classe que a gente usa. Para voltar aqui, ó, para fixar mesmo. Classe 5, classe 4, classe 3, classe 2 e classe 1. Ok? E a conclusão, pessoal, né, do nosso webinar. O que eu realmente espero que depois dessa quase aí 1h30, vocês saiam convencidos dessa frase aqui, ó, que a nossa maior oportunidade de influenciar no sucesso do projeto é no início, né? Que está aqui no guia. A curva de nossa habilidade de influenciar no custo do projeto versus o custo final do projeto, né? Notem que nas fases iniciais é onde a gente tem a maior capacidade de conseguir influenciar no custo. Depois que passou da fase inicial e chegou na fase de implementação, a gente meio que virou passageiro da planilha de custo do projeto. A gente só vai gastar o que a gente planejou em gastar. A gente não vai conseguir economizar, né? As economias e definir se a gente vai gastar bem ou não, está aqui no começo. Uma vez definido o que vai fazer no projeto, acabou, né? Então, eu acho que essa é a expectativa, que vocês saiam sensibilizados que as fases de iniciação do projeto e o planejamento, elas são as etapas mais importantes do projeto, que é onde a gente realmente consegue tomar decisão de o quanto a gente vai gastar ou não, o quanto o projeto vai durar ou não, e se ele vai ser um sucesso ou não. Se a gente menosprezar o começo, a chance dele dar errado é enorme, né? Porque a gente vira passageiro do custo, a gente vira passageiro do cronograma. A gente perde totalmente o poder de influenciar isso, tá? Então, obrigado aí pela presença de vocês, pelos comentários e pelas perguntas, né? Eu achei bastante legal. A gente tem mais uma pergunta para rodar, né, Tuane? E eu também vou abrir o tempo aí para vocês fazerem as perguntas. A gente iniciou uma pesquisa aí para vocês, pessoal, que é a seguinte: qual dos temas ali, são 3 temas que a gente colocou, que a gente abriu para vocês, para a gente abordar nos próximos webinars. São 3 opções: boas práticas de projetos de áreas estéreis, impactos da RDC 301 em projetos, e ouvir um pouquinho sobre metodologia BIM. Então, a gente está coletando as respostas. Deixa eu ver uma pergunta aqui. É importante destacar que a contingente e a relativa não estão usando a contingência na variação de design e quantidades indicadas pela ACE, correto? Importante destacar que a contingência relativa aos riscos não estão inclusas na contingência de variação de design e quantidades indicadas pela ACE, correto? Correto, William. Contingência do plano de resposta de risco do projeto não faz parte desses mais ou menos 30. Ele vai estar embutido. Então, vamos supor que o seu projeto, você estimou que ele vai custar R$1 milhão. Dentro desse 1 milhão, está
toda a grana que você vai usar para fazer o projeto, mais a sua contingência. Esses mais ou menos 30, mais ou menos 20, são incertezas ainda a respeito das medições, tá? Das estimativas. O preço cravado 100% você vai ter quando você compra tudo, né? Que daí sim é quando você realmente sabe efetivamente quanto as coisas vão custar. Antes disso, a gente não tem, ok? Poderia compartilhar o material apresentado? Como que está ficando isso, Tuane? A gente... Ah, tá. Ó, William, a gente, além de enviar por e-mail o material, a gente também vai colocar no YouTube esse vídeo com os meus comentários. Então, se vocês quiserem pegar alguma explicação novamente, esse vídeo vai estar no YouTube, né? No Nordic Academy. Tem um canal da Nordica no YouTube que chama Nordic Academy e esse vídeo completo vai tá disponível dentro desse canal. Ah, ó, legal. O resultado da enquete, pessoal, está bem dividido. 36% do pessoal respondeu que gostaria do projeto de área estéreo, 36%. Esse está para o dia 4 de dezembro? Ah, que legal. Então, esse já tá curtinho. Ó. Daqui menos de um mês, a gente já tem um outro encontro para falar sobre isso. Outros 36% colocaram impactos da RDC 301 em projetos de engenharia, então esse a gente tem que agendar, e 29% sobre a metodologia BIM, que também acho que é um tema bem relevante, mas todos esses temas a gente vai fazer webinar, a gente só está perguntando para vocês para realmente ter uma certeza digamos, do grau de prioridade que a gente tem que dar para cada tema. Tá joia? Então, obrigado a todos, novamente, obrigado aí pela participação. E vou pedir para vocês, né, darem um like no vídeo quando ele estiver disponível no YouTube. Se inscreve no nosso canal também, para vocês ficarem ligados aí no que está surgindo, porque talvez pode ter um webinar que vocês não consigam participar ao vivo, mas você consegue ver depois. Outra novidade, a gente também tem Instagram, né, onde a gente compartilha aí as novidades sobre a empresa, né, a gente gosta muito de compartilhar temas relacionados a boas práticas, a tudo que a gente está aplicando dentro dos nossos projetos, então é interessante, se for aí da vontade de vocês, darem uma olhada no nosso Instagram. Obrigado, Alex. Obrigado, Samir. Um abraço a todos.